A Bíblia fala pra gente na criação do homem e formou Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. A segunda parte a gente vai deixar para mais tarde, mas o homem foi criado do pó da terra. O nosso corpo ele é muito frágil e a gente sabe que esse pó da terra, em algum momento, volta para a terra. Isso é muito dramático. Eu vou te contar algumas novidades impressionantes um pouquinho mais para frente e talvez algo ainda mais importante no final. Por que acontece o que eu vou te contar agora? O que nós vemos é que a morte do ser humano, ela realmente é dramática quando a gente vê o que acontece com o corpo. Porque o corpo, no momento que ele morre, por um lado, a gente sabe hoje em dia pela ciência, aqui eu tenho uma surpresa incrível para te contar, mas a gente sabe que há aqui surpresas impressionantes. Para começar, o corpo ele não para de funcionar completamente no momento da morte. Eu quero já te falar para vocês que eu tenho aqui duas informações impressionantes que eu vou deixar mais para o final, depois que a gente entender o que acontece com o nosso corpo no momento que ele morre. Então o que a gente sabe é o seguinte: para começar, a morte ela não é que estava tudo funcionando 100 e de repente vira um 0. Para começar, não era 100, a gente vai ter que entender isso daqui a pouco melhor, isso quando você entender melhor o significado. Por outro lado, o corpo ele não termina de funcionar todo de uma vez só, mesmo quando, de acordo com todas as opiniões científicas e até mesmo religiosas, essa pessoa não está mais viva, existem ainda vezes partes do corpo que estão funcionando e, como eu te falei, eu vou te revelar no final do vídeo algo impressionante sobre isso. Mas o que então nós vemos é a fragilidade do corpo. O que acontece quando o corpo morre? Uma das coisas primeiras que acontece, então, é que os músculos, eles no começo, eles ficam relaxados. Logo depois disso, o que acontece é que as bactérias que nós temos no nosso corpo, que ajudam a digestão, de repente elas não têm mais o que fazer e elas liberam gases. Esses gases, normalmente, eles são liberados na nossa respiração enquanto uma pessoa está viva. Só que quando ela morre, esses gases, eles ficam no corpo, o que dão essa impressão do corpo ficar inflado, inchado, né? Uma aparência que é desagradável. Esse é o motivo. Essas bactérias estão liberando gases, esses gases não têm para onde ir. Depois disso, a gente sabe que o coração ele para de bater. A partir do momento que isso acontece, também a temperatura do corpo ela vai baixando 1 grau a cada hora até chegar à temperatura ambiente. O sangue, a partir do momento que ele não é mais bombeado, ele vai se tornando ácido e ele vai se desintegrando. Ele também não vai circular, então ele vai acabar, por um lado, se coagulando em muitas veias e ele vai sendo levado para os lugares inferiores do corpo. E esse é o motivo que a gente vê nos corpos manchas brancas, uma coloração branca, às vezes uma coloração violeta no corpo, dependendo exatamente da concentração do sangue. O sangue que foi de um lugar, estava num lugar, foi para outro, então por isso que tem colorações diferentes que a gente não vê em vida nos nossos corpos. É interessante que os legistas, eles são capazes de mostrar quando é que foi o momento da morte exatamente baseado na temperatura do corpo e como é que o sangue, onde ele está distribuído. Então, quanto tempo leva do sangue ir de partes mais elevadas para partes mais baixas. Então, muitas vezes eles conseguem ter uma precisão muito grande sobre o momento que a pessoa faleceu, que a gente vê muitas vezes, né, que as pessoas falam, olha, ele faleceu nessa hora, os legistas falaram, então a gente consegue entender da onde isso vem. 4 horas após o falecimento,
o corpo começa a se enrijecer, até o ponto que depois de 12 horas ele está completamente rígido, então ele vai ficar numa posição muito forte. Existem várias histórias de pessoas que elas estavam, por exemplo, sentadas e lá nesse momento tiveram um ataque do coração, aconteceu alguma coisa, elas morreram nesse lugar e às vezes foram só descobertas algumas horas depois e as pessoas que vieram buscá-las não tinham como mover o corpo porque ele estava rígido, parado naquela posição. Isso é interessante que depois de 12 horas o corpo fica no nível mais alto de rigidez, porém, depois de 72 horas o corpo volta a ter alguma maleabilidade. Na maioria dos casos, ele já está embaixo da terra nesse momento. O corpo agora ele também não tem mais oxigênio, não está entrando oxigênio dentro dele, o que faz com que as células começam a se desintegrar, a gente começa um processo de putrefação. E é interessante também saber que todo o ar que existia dentro do corpo ele é liberado. É aqui uma coisa muito curiosa, que muitas pessoas que tratam dos corpos antes dos enterros, pessoas que trabalham no Instituto Médico Legal, às vezes eles ouvem o som, como que os mortos, as pessoas que estão falecidas, elas estão liberando o ar, como se elas estivessem funcionando de alguma forma. Na verdade, não é nada disso. Hoje em dia as pessoas não ficam mais assustadas por isso. É simplesmente esse tema que o ar está sendo liberado do corpo completamente, não tem mais oxigênio, então o corpo já está sem vida, o que faz com que as células percam a sua vida, elas ficam muito mais frágeis, o que vai ter uma consequência, como a gente já vai falar. Mas o que eu queria antes disso é que você soubesse que 12 horas depois do falecimento, então o líquido que existe dentro do corpo ele começa a evaporar. Só para você ter uma ideia, um adulto pode chegar a perder quase 1,5 kg nesse processo. Só que ao mesmo tempo a pele dele vai começando a murchar, os olhos vão ficando mais encovados, e então também dá uma impressão que muitas vezes as unhas estão crescendo, os cabelos também, mas às vezes é simplesmente a pele que ela está ficando cada vez mais enrugada, cada vez mais contraída e dá essa impressão. Então a perda de líquido faz exatamente isso. O que a gente está vendo agora é que o corpo está cada vez entrando mais nesse processo de putrefação. E dentro disso, a gente sabe que no nosso organismo nós temos micro-organismos que ajudam em várias partes, especialmente na digestão que a gente precisa. Só que também nós temos enzimas responsáveis pela digestão. O que acontece agora com essas enzimas? Elas não têm mais o que digerir. Muitas vezes o que acontece é que os micro-organismos começam a comer essas enzimas. E isso causa que eles produzem uma cor esverdeada e um cheiro muito ruim. Todos nós já ouvimos falar, ou já presenciamos pessoas que depois do falecimento, algumas horas depois, começam a ficar com um cheiro muito desagradável. Agora você acabou de entender por quê. Porque na verdade os micro-organismos estão consumindo essas enzimas e elas acabam liberando então substâncias que para nós são substâncias tóxicas, deixam até mesmo muitas vezes um tom esverdeado, pode ser na barriga especialmente, mas o cheiro sem dúvida é notável. E esse cheiro, o que ele faz? Ele atrai moscas varejeiras. Se o corpo está do lado de fora, então essas moscas, elas são atraídas pelos cheiros, elas vão até lá, depositam lá suas larvas, porque infelizmente para essas larvas é fonte de alimento. Então a mosca, ela tem um instinto de saber que aqui eu tenho alimento, exatamente o que as minhas larvas necessitam, e se o corpo está embaixo da terra, também há pequenos vermes que são atraídos, eles sentem essa putrefação. Uma coisa interessante é que no passado as pessoas perceberam isso, que existia esse cheiro, isso atraía vermes, moscas. Então muitas vezes no passado eles buscavam tirar
todo o líquido do corpo de uma pessoa falecida para tentar postergar a putrefação do corpo, mesmo para que não acontecesse nada. Mas isso não funciona. Por quê? Porque existem outros animais, por exemplo, como traças e escaravelhos, que eles acabam consumindo também a parte seca do corpo. Então, de uma forma ou de outra, o corpo acaba sendo consumido. Claro que de uma forma, se ele ainda não foi enterrado e não está sendo guardado num lugar apropriado. Por outro lado, se ele está embaixo da terra, então a gente sabe que existem outros animais, vermes e assim por diante, mas também com diferentes características. Quanto tempo leva para um corpo ser consumido? Depende. Se o corpo está fora da terra, ele pode levar até 1 mês para ser completamente decomposto, desaparecer. Embaixo da terra, dependendo das condições, pode levar até 8 e 12 anos para que não sobre quase nada desse corpo. É claro que a gente sabe que há ossadas, depende dos níveis climáticos, depende do tipo de terra, enfim, tem vários fatores que podem fazer isso demorar mais ou menos. Partes do corpo podem não ser consumidas, até podem durar milhares de anos, como a gente até hoje encontra túmulos muito antigos, e a gente encontra partes. Por outro lado, muita coisa a gente não encontra, né? Hoje em dia, quando se encontra vestígios fósseis de seres humanos ou até de animais, depois de alguns milhares de anos, 2.000 anos, 3.000 anos, a ciência fala, uau, conseguimos uma coisa espetacular, a gente conseguiu ver alguma coisa, só que a gente não se dá conta de que a maior parte nós não conseguimos encontrar e não conseguimos ver. Então é interessante agora você pensar, não sobra quase nada. Porém, eu falei para você que tinha algo aqui revelador. Um estudo comandado pelo cientista Sam Parnia. Quem ele é? Ele é o diretor do Departamento de Cuidados Intensivos e de Ressuscitação da Langone School de Medicina. Ele fala uma coisa impressionante. Ele teve muitos casos de pessoas que foram dadas como mortas e voltaram à vida, ou seja, a ciência declarou que eles estavam completamente mortos, estavam prontos para ser levados para os cuidados, para enterro e assim por diante, só que essas pessoas voltaram à vida sem nenhum procedimento médico. E uma das coisas que esse médico fez foi perguntar para eles: você teve alguma sensação, tem alguma coisa que você pode contar do período enquanto você estava morto? E é impressionante que essas pessoas contam que elas ouviam o que estava sendo falado à sua volta. E depois, esse mesmo cientista, ele perguntou, vocês conversaram sobre isso? Ou às vezes ele já falava, na hora que aquele fulano faleceu, vocês estavam falando sobre isso e aquilo? E as pessoas, as enfermeiras, os médicos falam, como você sabe disso? Então daqui, esse cientista ele quis falar que nós percebemos que o cérebro ele continua funcionando por algum tempo, mesmo depois da morte. Por que até hoje a gente não sabia? Porque as pessoas não fizeram experimento com as pessoas que voltaram e, é claro, porque a maioria das pessoas não volta. Porém, será que essa é a única explicação? Eu vou te explicar por que eu estou falando. Porque existem muitos outros cientistas, já tem muitos livros publicados, livros científicos publicados, que contam sobre pessoas que também tiveram essa mesma experiência e não somente elas sabiam o que estava sendo falado naquela sala, mas eram capazes de descrever o que aconteceu fora da sala onde eles estavam. E não somente vozes, inclusive eram capazes de descrever a roupa que algumas pessoas estavam vestidas do lado de fora, e o que se viu é que o relato deles foi perfeito. Se a gente fala somente da consciência, a gente não tem como explicar isso. Então tem que ter uma outra explicação por que essas pessoas tinham esse poder, como elas poderiam saber, depois de estarem mortas, o que está acontecendo na sala ou fora da sala. Mas de qualquer forma, isso vem de acordo com aquilo que nós falamos, a morte, ela não é
algo que o corpo está completamente vivo e de repente ele fica completamente morto. Existe um processo de decomposição do corpo, o corpo vai parando de funcionar gradativamente cada uma dessas partes. E aqui entra até um ponto interessante, que a ciência e muitas vezes a religião discutem qual o momento da morte, porque a ciência pode falar que é simplesmente a morte cerebral é a morte, uma pessoa que está em coma profundo, enquanto a religião vai falar, não, nós precisamos assegurar que a alma saiu do corpo. Qual é esse momento? Isso é tema para uma outra aula que nós temos que estudar. Mas, voltando, então, a gente vê aqui uma fragilidade do corpo e nós perguntamos, por que é assim? Por que algo tão dramático não sobra praticamente nada daquele ser humano? Aquele ser humano que tinha tanta vida, tinha tantos amores, tinha tantos sonhos, tinha uma compleição física tão bonita e o que acaba sobrando é praticamente nada. E mesmo aquilo que sobra é completamente irreconhecível. A gente sabe que, como eu falei, no livro de Gênesis está escrito que Deus ele cria o homem, né, através da terra, e a gente sabe que em Eclesiastes está escrito que o pó ele voltará ao pó, à terra da onde ele veio inicialmente. Mas por que Deus faz assim? A resposta é a continuação, seja no começo da criação, no livro de Gênesis, ou que a gente pode ver em Eclesiastes. Em Gênesis, a gente falou que Deus criou o corpo do pó, porém ele também insuflou nas narinas o sopro da vida. O que dá vida ao ser humano, muito mais do que o corpo, é esse sopro divino que existe em cada um de nós. Esse sopro divino que nós chamamos de alma. E é exatamente o que está escrito em Eclesiastes, que o corpo, ele volta para a terra, mas o espírito, ele volta para Deus. Cada um ele volta para a origem, para a raiz inicial. Se o corpo inicialmente ele foi criado da matéria, ele vai voltar para a matéria. Mas o espírito, se ele é então espiritual, ele é algo que veio de Deus, é um sopro divino, ele volta para Deus. E aqui entra o ponto que eu quero que você raciocine junto comigo. A alma, ela foi criada para ser eterna. O corpo não. O corpo, ele desde o começo nós percebemos que ele tem validade. Eu falei desse processo de morte desde o momento que a pessoa morre, mas você já parou para pensar? Os cabelos brancos que nascem nos nossos cabelos, na nossa barba, o que eles são? Na verdade, eles tinham que nascer com coloração. O nosso corpo já não tem força de produzir toda a pigmentação necessária para que os cabelos estejam sempre com a cor preta, a cor castanha e assim por diante. A gente vê durante a vida, os períodos da vida, que as pessoas vão perdendo aquela capacidade que elas tinham muscular, a capacidade respiratória tão grande. A gente pode ver atletas que tinham tanto sucesso, ganhavam tanto dinheiro, de repente eles falam, olha, eu vou abandonar minha carreira, chegou o fim da carreira, você fala, poxa, mas você ainda é jovem. Ele fala, mas na verdade não dá mais, é demais, é esforço demais. Você pensa, poxa, mas ele tem 35 anos, 37 anos, é verdade, mas o corpo ele já vai dando sinais e Deus faz isso, seja em vida, seja no pós-vida, que a gente acaba sabendo, como eu comentei aqui nesse vídeo, para que a gente tenha plena consciência, a sua principal parte não é o corpo. O corpo ele foi criado, mas ele tem data de validade. Cada um com a data de validade que o Criador decidiu para ele, mas é inevitável porque a gente não vê uma pessoa de 100 anos, 120 anos, que ela está jovem como uma pessoa de 20 anos. O corpo ele vai envelhecendo, ele vai parando de funcionar, mas tem algo dentro de nós que não. O que a gente sim pode ver pessoas idosas, mas que a cabeça funciona de uma forma impressionante. Você vê que ele ainda tem sede de conhecimento, sede de querer se aproximar do Criador, amor pela sua esposa, pelos seus filhos. Ele está completamente vivo. É o espírito do ser humano. Então Deus ele dá sinais para a gente em vida e depois da vida. Saiba aonde concentrar os seus esforços, os seus investimentos. Algo que tem data de validade
ou algo que vai viver para sempre. É claro que a gente não menospreza a saúde do corpo, mas muito mais importante é você saber que a saúde da sua alma, a sua proximidade com o eterno, está muito saudável sempre.